Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa Espírita Luz de Jesus. Pessoal, vou ler aqui uma passagem do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, chama Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vocês lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Pessoal, então vamos passar para a primeira parte da noite. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos uma oração para principiarmos a palestra da noite, que será proferida pela Clarice. Então, antes de iniciarmos, eu convido cada um a se acomodar da melhor forma possível, elevar o pensamento a Deus. Vamos respirar fundo uma vez e deixar lá fora o que lá ficou. Pai querido, nós chegamos aqui hoje de jeitos muito diferentes. Tem gente que saiu do trabalho correndo, tem gente que deixou a louça na pia, tem pessoas que quase desistiram de vir. Mas alguma coisa no coração de cada um disse, vai. E aqui estamos, juntos, na tua presença. Nós te agradecemos por esta casa, que mais uma noite abre as portas para a gente parar um pouco e lembrar de quem nós somos de verdade. Jesus disse um dia que o reino dele não é deste mundo. E nós, Pai, vivemos tão ocupados com este mundo, com as contas, com as preocupações, com as correrias do dia a dia, que às vezes esquecemos que somos espíritos, que estamos aqui só de passagem. E o que levamos desta vida é só aquilo que construímos por dentro. Por isso, nós pedimos, ajuda a cada um de nós a compreender essa mensagem de hoje, do seu jeito, na sua medida. Manda os bons espíritos para perto de nós. Envolve esta casa
envolve quem está aqui e também quem acompanha de longe pela transmissão. Ampara nossa irmã Clarissa, que vai falar em teu nome. Que as palavras dela saiam simples e chegam verdadeiras, tocando cada coração exatamente onde precisa ser tocado. Nós te agradecemos, Pai, por este momento. Podemos abrir os olhos. A Clarissa vai proferir a palestra da noite e ela é uma irmã trabalhadora da Casa do Caminho. Então vou chamar a Clarissa para vir à frente e nos falar. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Saindo de casa nesse frio, né, pessoal? Eu moro pertinho uma quadra, eu estou aqui, mas quem veio mais, né, de uma distância maior, enfrentou o frio, enfim. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, porque, na verdade, toda vez que a gente vem falar, né, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, das palavras de Cristo segundo o Espiritismo, vejam que toda vez que a gente fala, a gente aprende muito mais, né? Toda vez que a gente quer transmitir o ensinamento, a primeira pessoa que escuta somos nós que estamos falando, né? Então, longe de mim, né, dizer a vocês que tudo que eu vou falar hoje aqui eu pratico na minha vida, né? Infelizmente, se assim fosse a gente não estaria aqui, né? Então, todas as coisas que a gente aprende, que a gente lê, e quando a gente abre o Evangelho, isso aqui é um manancial da esperança diária, né? Tudo isso que a gente aprende, isso a gente deve carregar para a vida, né? E quando a gente transmite para as outras pessoas, realmente fixa a mensagem primeiro em nós. Então, é um trabalho diário, né? Esse aprendizado. Mas, então, eu quero ler na abertura, né, do capítulo 2, então, lá na Casa do Caminho, eu tenho feito essas conversas, né, com os irmãos, enfim, e comecei a ler desde o primeiro capítulo do Evangelho e espero seguir até o último, né? São 27 capítulos e aí cada vez que eu vou lá e converso com as pessoas, eu trago um capítulo. Então, eu acabei trazendo o capítulo 2, né? Mas ele começa assim. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, começamos essa reflexão com essas palavras do Cristo, né? Qual o significado dessa afirmação de Jesus? Então, quando Cristo vem dizer para nós que o reino dele não é deste mundo, ele não quer desprezar a vida na terra, muito antes pelo contrário, né? Ele não está nos dizendo que a vida material não importa. Ele está então nos ensinando que a existência terrena não é a finalidade da vida. Então, diz para nós que este plano onde a gente habita, neste momento da nossa existência, não é a nossa finalidade, não é o nosso destino final. É apenas uma etapa da vida espiritual, né? Mas, infelizmente, né, durante o nosso dia a dia, o que a gente costuma fazer? Costuma inverter. Em vez de achar que estamos aqui nos preparando para um mundo espiritual, que muitas vezes
nem sequer compreendemos, né? A gente passa a entender que o mundo material, que este plano, estas coisas, né, tudo que a gente vive no nosso dia a dia é o principal. E aí, essas ilusões nos prendem e nos desviam muitas vezes do nosso caminho, né? Nos transtornam, fazem com que a gente perca na realidade o objetivo principal da existência, que neste planeta é evoluir, né? Como todos os planetas que são colocados no infinito, né? E que Deus então veio colocar para que os espíritos pudessem evoluir dependendo da sua etapa, né? Então a gente valoriza demais o que passa. A gente valoriza o dinheiro, a aparência, a posição social, o poder, a aprovação dos outros, né? Os likes nas redes sociais, como se isso fosse, na realidade, o principal motivo da nossa existência nesse mundo, né? Então, a gente sofre intensamente quando perde algo externo. Uma das principais lições que a gente vem aprender nesse mundo é justamente que a felicidade não depende do que está fora. Não é verdade que a felicidade é um estado interno, é um estado interior de calmaria e de satisfação, mesmo diante dos maiores desafios que a gente enfrenta? Porque senão, pessoal, se a gente olhar em volta e observar quanta dor, doença, tristeza, miséria, não é? A gente observa neste mundo, e a gente se levar, né? A gente começar a pensar que tudo que está aí fora de nós, deveria ser, então, o principal, o que realmente, né, faz ou deixa de fazer com que a gente seja feliz, a gente nunca alcança esse estado. Porque o estado de felicidade é um estado interno, né, independente das condições que a gente enfrenta. Então, muitas vezes a gente acredita que essa felicidade depende destas conquistas, que são conquistas temporárias. Exatamente tudo neste mundo que a gente pode pegar, que a gente pode agarrar, passa. Só o que é imaterial fica, né? Então, Jesus nos mostra que o verdadeiro tesouro não está ao redor de nós, mas com certeza dentro de cada ser humano. Então, somos seres espirituais feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, caminhamos em direção a essa divindade. Caminhamos em direção a este Pai de perfeição, de infinita bondade e misericórdia. É para isso que a gente está neste planeta, neste mundo, né? E nos diversos outros mundos habitados, caminhando em direção a esta luz. Então, o verdadeiro reino que a gente deve buscar é aquele que se conquista através de uma consciência que está em paz, em consonância com as leis divinas, né? E não é, então, o da superioridade sobre os outros, mas o da vitória sobre nós mesmos, depois de muito aprendizado. Quer dizer que todos os dias que a gente acorda e a gente pensa que vamos encontrar pessoas que vão ser difíceis de lidar, muitas vezes egoístas, né? Muitas vezes no trabalho, irascíveis, né? Pessoas que a gente convive em sociedade, mesmo na família. Essas pessoas são para nós professores que nos ensinam, né, como a gente deve viver em sociedade, observando estas falhas, não só as falhas dos outros, mas pensando sobre os nossos próprios defeitos e tentando melhorar a nossa própria conduta e não modificar os outros que estão ao nosso redor. A gente não consegue, né, pessoal? A gente olha para aquela situação e pensa, meu Deus, por que essa pessoa não entende o que eu estou entendendo? Por que ela não vê com os olhos que eu enxergo, né? Às vezes o cônjuge difícil, às vezes a mãe, o pai, essas pecinhas de xadrez que são colocadas no nosso tabuleiro da vida todos os dias, que são peças que a gente não pode retirar, né? A gente sai do nosso trabalho, fecha a porta, bom, com aquela colega eu vou conviver só a partir de amanhã. Mas quando eu chego em casa e fecho a porta da minha casa,
o cônjuge, o filho que me foi confiado, né? Esses familiares, essas pessoas muito próximas, elas estão ali naquele tabuleiro e elas não podem ser retiradas. Elas vieram justamente nesta vida para ser como nossos professores. E aí a gente aprende nesse convívio e a gente melhora. Ou a gente empaca, teima, né? Não aprende, não perdoa, não trabalha em nós esse amor que a gente deveria ter pelos nossos irmãos, principalmente os do nosso convívio diário, né? E aí depois, na próxima vida, a gente vem de novo, né? Então, a visão espírita do reino nos diz que Jesus, ele vem o tempo todo, né, nos lembrando da imortalidade da alma. Então, se somos espíritos imortais, a vida no corpo é apenas um capítulo da nossa trajetória eterna. Vocês também não têm essa sensação de alívio? Esse corpo pesado que muitas vezes a gente carrega, cheio de dores, de doenças, né? É só um capítulo, pessoal. Não é o livro inteiro. Veja que doutrina maravilhosa, quanto alívio, quanto consolo a gente encontra, né, nas palavras do Cristo e na doutrina espírita. É só um capítulo, né? Já dizia Chico, tudo passa. A chuva, o frio, amanhã quando a gente acorda que vai estar 2, 4 graus, a gente nunca sabe, né? Tudo passa, o inverno passa, o verão volta, a gente consegue correr de novo, né? A gente consegue caminhar ao ar livre, tomar sol, né? Tudo vai passar. Então aqui nós estamos vivendo apenas um capítulo e a gente se agarra muitas vezes naquela sensação de sofrimento e de dor, como se isto aqui fosse o principal e a gente não conseguisse, né, transpor aí esses obstáculos. Então isso muda tudo, a forma como a gente entende a dor, as perdas, as injustiças que a gente vive no nosso dia a dia e todos esses desafios que a gente atravessa nesse mundo, né? Então a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a justiça divina não vai se limitar a apenas uma existência. Isto pode, na realidade, nos trazer uma sensação da bondade, né? A sensação de quão bom, quão amoroso é este Deus misericordioso que nos dá mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance, quantas forem necessárias para que a gente melhore, para que a gente progrida, cresça, evolua em direção a esse Pai, né? Então, cada espírito está em processo de aprendizado, crescimento e reparação. E muitas vezes a gente tende, né, a ficar olhando para os lados, apontando os defeitos dos outros, as falhas alheias, né? E se a gente parar para pensar e enxergar a vida e esse mundo como se fosse um caminho, uma estrada em direção a essa luz divina, que é o Pai Maior, o que a gente deve entender? Que, obviamente, algumas pessoas vão estar um pouco atrás nesse caminho, não é verdade? Alguns caminham ao nosso lado, mas certamente estão alguns à frente. Então, a gente não pode se vangloriar de que estamos caminhando e que estamos mais adiantados do que os outros, né? Que algumas outras pessoas que a gente observa atrás de nós. Porque muitos e muitos e muitos estão ao nosso lado e muitos estão ainda à nossa frente. Então, entender que este ser humano que caminha conosco e que a gente olha e sente por vezes, né, que tem tantas dificuldades, tantos defeitos, que muitas vezes nos tira do sério, né, rouba a nossa paz, né, está em aprendizado tanto quanto nós, é uma forma de entender que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos apenas em passos diferentes, muitas vezes em ritmos diferentes, mas no mesmo caminho da evolução, não é? Então, nem sempre aquilo que a gente acha que é um privilégio é realmente bênção. Eu sempre coloco, né, nas conversas que eu tenho com as pessoas a respeito da vida material mesmo. Porque a gente convive com pessoas aqui mesmo na cidade, enfim, né, quando a gente vai às casas, visita os doentes, que são pessoas assim, que se a gente olhar, né,
a parte da conta bancária, a parte financeira, deveriam ser pessoas extremamente felizes, né? Sem problemas, sem dores, sem dificuldades. E a gente vê que não é assim que acontece, pessoal. Tanto nas casas mais humildes, mais pobres, com mais deficiência, né, da questão material, a gente encontra pessoas felizes, né, que estão ali entre familiares, convivendo em paz, quanto nas casas onde a gente entra e existe conforto, né, teoricamente uma vida com mais facilidades, a gente também encontra lá dor, desavenças, problemas gravíssimos, né? Tanto de convivência entre os familiares quanto de doença. Então, o material, né, não nos garante a paz. Então, nem sempre aquilo que parece realmente uma bênção é. E nem sempre aquilo que parece sofrimento é castigo. Por quê, pessoal? Porque a gente está aqui para aprender com todas as experiências, especialmente com a dor. E eu, como convivo muito com as doenças, né, a dor da doença, para mim, o peso, muitas vezes de ter, por exemplo, um filho acamado, um filho que não conversa, que não fala, que não se movimenta, dependendo de ventilação mecânica, dependendo da pessoa, numa situação em que olha para esse filho, né, e se revolta, né, parece que todos em volta são culpados por aquela situação que a pessoa vive, especialmente a mãe, né, que normalmente é muito ligada ao filho. Se a pessoa entender aquela situação como um castigo, com certeza aquela situação vai ser muito mais difícil, né, de se passar. E aí a gente não aprende, porque com a revolta, a raiva, a gente nunca aprende. A gente aprende interpretando a dor, né, procurando outros caminhos de alegria, de felicidade, entendendo o porquê, né, e não porquê. A gente entende, na verdade, o como, a gente entende que a gente passa por aquilo ali por algum motivo, né, e não porquê para mim, né, chega a doença, chega a dor. É que neste momento, então, eu entendo que se eu passar de uma forma leve e procurar crescer com essa situação, com certeza, na verdade, vai ser aprendizado, né? Amadurecimento e despertar. Porque Jesus, enfim, quando esteve aqui na Terra, quando passou, né, nunca prometeu para o ser humano facilidades materiais, nunca disse que as pessoas que o seguissem, né, seriam os mais ricos, poderosos, admirados. Mas Cristo, esse Espírito tão iluminado, tão amoroso, que nem precisava ter passado por aqui, né, pessoal? O que ele nos mostrou? Com a própria vida, né? Muito mais com a ação e com o viver dele no dia a dia do que com palavras, ele nos mostrou que essa grandeza espiritual pode sim caminhar ao lado da humildade, da renúncia e até do sofrimento e da dor, né? Então, o caminho da evolução nos mostra, né? Cristo nos mostra que esse caminho veio muitas vezes através de uma forma simples. Ele viveu sem ostentar, ele morreu aparentemente vencido aos olhos do mundo, não é? Mas, na verdade, ele venceu o mundo. Não era assim que Cristo dizia, né? Não foi isso que Cristo disse, eu venci o mundo. Por quê? Porque justamente Cristo viveu uma vida que não estava ligada às coisas materiais, não estava ligada, então, né, ao que morre, e sim à vida espiritual. Então, enquanto muitos buscavam tronos, ele buscava conquistar corações. Enquanto o mundo admirava a força, Cristo sempre admirou e incitou a mansidão, né, da outra face. Então, os homens, né, que estavam ali naquela época, extremamente irascíveis, um povo grosseiro, difícil de lida, enfim, naquela época, que ainda assim o é, muitas vezes, né? Achavam, então, que o interessante seria dominar, lutar, a guerra, né? Ainda assim a gente vê, né? E Cristo ensinava humildemente a servir, todos os dias, né? Lavando os pés dos seus discípulos, uma vida de humildade e mansidão.
Então, muitas das nossas aflições nascem porque a gente espera da Terra aquilo que ela não pode nos dar. O planeta Terra, o mundo material, não vai nos dar essa felicidade que a gente incessantemente busca quando acorda. A gente quer segurança absoluta num mundo totalmente instável. Nem no tempo a gente consegue deduzir o que vai ser amanhã, né, pessoal? Mas a gente quer adivinhar o que vai acontecer. A gente quer segurar as coisas, a gente quer segurar os acontecimentos como se a gente tivesse, né, poder de controlar. Mas, na verdade, esse mundo é um mundo extremamente transitório e a gente quer estar o tempo inteiro bem, né, feliz e alegre, contando com as coisas do mundo. Um mundo totalmente transitório e um mundo instável, até no tempo, imagine. Relações perfeitas, e aí a gente quer, né? Que o filho seja perfeito, que o esposo seja perfeito, que a mãe não tenha defeitos. Ah, mas ela me critica. Ai, mas ela é narcisista. Ai, mas eu não posso conviver, eu não suporto, né? A gente quer perfeição, sendo que se a gente olhar para dentro, a gente não é, não é? A gente está aqui, na realidade, em busca desta perfeição relativa. E a gente cobra dos outros a perfeição o dia todo, né? E aí a gente quer colher paz. A gente quer paz, né? Sentar, meditar, fechar os olhos, ter paz. Porém, o que a gente faz muitas vezes? Semeia a guerra, né? A gente fala mal das pessoas, a gente muitas vezes semeia intriga, em casa, no trabalho, nas relações, mas a gente quer viver em paz, incitando a guerra, não é? Então, a visão espírita do reino nos diz que a Terra é uma escola. E é uma escola, não é verdade? A gente vem aqui, passa por todos os estágios, alguns estão lá no ensino fundamental, outros já estão entrando no ensino médio, tem gente já pós-graduada, né? A gente olha para Chico e pensa, nossa, né? Que espírito, né? Quantas vidas já viveu, né, neste mundo para poder chegar a esse estágio? E quanto aprendeu para chegar onde ele chegou, né? É uma oficina porque a gente trabalha em nós mesmos todos os dias, ou deveríamos fazer assim, né? É um hospital porque estamos todos doentes. Todos. Todas as pessoas que estão neste mundo, de alguma forma, são doentes. E quando eu falo de doença física, pessoal, eu falo também de doença espiritual. Porque a doença espiritual é que vai se manifestar de alguma forma no corpo físico. Todos nós que manifestamos algum tipo de enfermidade, essa enfermidade começou antes, né? No nosso espírito, no nosso perispírito. Então, a gente está aqui nesse mundo para a gente se tratar. Este mundo é um hospital. Mas, felizmente, não é morada definitiva, né? Passa a dor, a doença, o sofrimento, as brigas, as guerras, tudo vai passar, né? Este mundo de provas e expiações há de ser um mundo de regeneração, né? E logo menos, né, se Deus permitir, e se a gente fizer por onde, um mundo feliz, né? Então, a visão espírita do reino nos diz que quando a gente entende que a Terra não é esse nosso lar definitivo, a gente não passa a desprezar a vida na Terra. Não é esse o sentido, né? Mas aí a gente começa a viver as dificuldades, as dores, os sofrimentos com muito mais lucidez. Então, a gente continua a trabalhar, a gente precisa, né, pessoal? O trabalho, na verdade, nos move para frente, nos faz servir as outras pessoas, né? Mesmo o trabalho mais humilde. Uma coisa que eu sempre cito, né, e que eu acho de uma lindeza, é o trabalho do gari. Vocês imaginam que quando a gente sai para trabalhar, né, às vezes 7 horas, 7h30, né, dependendo do nosso turno, se o gari não tivesse passado às 5 horas da manhã, né, limpado as ruas, recolhido o lixo, todo o trabalho, por mais humilde que pareça, é extremamente importante e valioso. Porque a gente contribui com as outras pessoas na sociedade. A gente faz valer o nosso dia como espíritos que convivem uns com os outros, né?
a gente serve, né? Então, a Terra não é nosso lar definitivo e aqui a gente precisa, com certeza, trabalhar, estudar, construir, amar, especialmente amar, né? Lutar pelos nossos objetivos, mas sem fazer dessas coisas o centro absoluto da nossa existência. Eu preciso, né, de uma forma em que eu não descanso, né, ansiosa, estressada, alcançar aquele objetivo. Eu só penso que vou ser feliz quando eu conseguir aquela casa nova, aquele carro novo, me formar na faculdade, aquele emprego que eu tanto quero, né? Sem entender que é durante o caminho a transformação. É com as pequenas coisas do dia a dia que eu cresço, que eu melhoro, que eu me reconstruo, né? E que eu progrido neste mundo. Então, a gente passar a linha de chegada lá, né, na maratona, não é o objetivo final. O caminho é que é. As dores, né, dos 5, dos 10, dos 15 quilômetros, né, a sede, as dificuldades em pensar, não vou conseguir, não vou chegar, né? Isto, na verdade, é que nos impulsiona para frente e nos faz melhores do que ontem, né? Então, Cristo nos convida a refletir sobre o desapego. E desapego, então, não é abandonar tudo, não é viver sem responsabilidade nenhuma, é apenas e simplesmente não ser escravo do que é transitório. Escravos, né? Estamos nos tornando escravos desse mundo material. A gente pode ter bens, e por que não, né, pessoal? Mas a gente não deve ser possuído pelos bens. Então, a gente pode ocupar posições, mas sem deixar de entender que as posições também são transitórias. Hoje eu estou num cargo, amanhã, quem sabe, né? A gente deve enfrentar essas perdas, muitas vezes perdas que realmente são dolorosas, sem perder a fé. Inclusive a fé do reencontro, quando essas perdas são de pessoas com quem a gente convive e quem a gente ama, né? Então, o sofrimento humano se agrava quando a gente confunde justamente a posse com o valor, o prazer, que é transitório, com a felicidade, a aparência com a essência. Então, Jesus nos chama a uma mudança de perspectiva, nos ensina a olhar além desse instante presente, enxergar com o coração. Ele enxergava com o coração, não é? Então, lembrar que nenhuma dor é inútil quando esta dor resulta em aprendizado e não em revolta, né? Nenhuma lágrima é ignorada por Deus e nenhum ato de amor se perde na eternidade. A verdade de Jesus nos diz: não se desespere com o que passa, porque tudo passa. Não se defina pela dor de agora, porque a dor também passa. Você é mais do que o problema que enfrenta, porque existe uma vida maior, um sentido maior, uma justiça maior. Então, a esperança espírita não é fuga. Essa doutrina nos consola todos os dias. Toda vez que a gente abre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente entende como essa doutrina nos consola e é um manancial de esperança. O espírita não ignora a dor do mundo, aprende realmente a enxergá-la dentro de um contexto muito maior. Sabe que a morte não destrói a vida, que a gente não se separa definitivamente daqueles entes queridos que hoje, né, quem já perdeu, provavelmente, não é? Todos nessa sala, ou ao menos, né, os mais de idade, que nem eu, né, já perderam alguém muito querido. E a doutrina vem e nos diz: calma, não sofre, esse reencontro vai acontecer em algum momento no mundo espiritual, né? Então, o que Cristo vem nos dizer e a visão espírita amplia? Que a gente deve investir mais nas riquezas da alma, né? Na bondade, na caridade, no perdão, Como é difícil perdoar, não é, pessoal? Então, essa questão de perdoar, que deveria ser uma coisa tão óbvia para todo ser humano, é uma das coisas mais difíceis. E quando a gente entende que perdoar o outro nos alivia de uma carga, né, negativa que nos pesa nos ombros, é como se fossem pedras que a gente carregasse dentro de uma mochila pesada todos os dias. Quando a gente entende que esse perdoar o outro vai trazer muito mais alívio para nós,
muitas vezes, do que para o outro, como esse entendimento é bonito, né? Quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil perdoar, né? Então, o tempo não destrói, as crises não anulam, a morte não leva as riquezas, na verdade, que são as riquezas da alma. Então, tudo que é material fica e tudo que é moral seguirá conosco. Então, dizia Chico que somos todos visitantes desse tempo, desse lugar, estamos só de passagem e o nosso objetivo é observar, crescer e amar e depois a gente volta para casa, né? Então, para o materialista, a morte é o fim. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas que são materialistas, né, que não acreditam que, enfim, existe algo maior do que este mundo. E aí, quando a gente entende a doutrina espírita e consegue, né, com estes ensinamentos, compreender o quão melhor a gente vive, né, com mais esperança, de uma forma mais leve, com mais alegria, né, a gente realmente agradece, né, a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, né? Então, quando Jesus fala de um reino que não é deste mundo, ele amplia, então, demais o nosso horizonte, nos ensina a viver na terra sem esquecer o céu, tá? Então, toda vez que a gente vence uma imperfeição, a gente se aproxima do reino de Deus, toda vez que a gente faz o bem, o reino se manifesta, toda vez que a gente perdoa, a gente descarta um pouco dessas pedras que a gente carrega na nossa mochila, né? E toda vez que a gente confia no Pai, Ele nos fortalece. O nosso destino, então, pessoal, é justamente o crescimento rumo a essa iluminação. A nossa pátria definitiva é o mundo espiritual. Todos nós que estamos aqui e acreditamos nessa verdade, né, nesta verdade do Cristo que nos diz que o verdadeiro reino não é aqui, né, é a pátria espiritual, a gente com certeza vive de uma maneira mais leve, mais feliz, mais alegre, né, com menos, na verdade, com menos pedras, né, nessa sacola, nessa mochila pesada aí que muitas vezes a gente caminha. Então, o nosso progresso verdadeiro é moral. A gente, então, se traz para a consciência do dia a dia essa verdade de Jesus, claro que a gente ainda vai sofrer, né? Então, se a gente vê um filho doente com tosse, com febre, né? Ou vê algum familiar passando por uma doença grave, com certeza tudo isso ainda nos traz sofrimento. Porém, né, a gente sofre, mas observa, né, a situação que a gente está passando de uma outra forma. Compreende o sentido, passa com muito mais dignidade e tem uma esperança que nos liberta desse peso. Tá? Então, Allan Kardec, a literatura espírita inteira, nos empurra, né, para a ampliação desse nosso horizonte. Quando a doutrina reafirma a imortalidade da alma e os laços, né, que ligam os vivos aos mortos, está dizendo que a existência continua, que o amor continua, que a responsabilidade moral continua, que nada se perde, ninguém desaparece e que a morte não destrói a vida. Apenas muda o plano da experiência. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual dos dois mundos é o principal. E a resposta dos espíritos é direta. O mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, se o mundo espiritual é o principal, a vida material é passagem, é experiência, aprendizado e, mais do que tudo, oportunidade de progresso. Por que a gente está aqui, neste planeta? Passando por tanto perrengue, né, pessoal? Chuva, frio, terremoto, né? Dor, sofrimento, doença. Porque existe um motivo. E este motivo que a doutrina espírita vem e coloca para nós, né, nos faz enfrentar todas essas adversidades com mais leveza, por mais que ainda a gente sofra. Né? Então, o Livro dos Espíritos ensina que quando Deus concede poder e riqueza ao homem de boa índole, né, o homem de boa índole vê essas coisas como um depósito. É claro, pessoal, porque tudo que está aqui é empréstimo. Tudo que conquistamos, né, neste mundo material fica, a gente não carrega, de forma alguma. Né?
Nosso caixão, mesmo que tenha gavetas, né, não vai carregar tudo que a gente conquistou de material durante a vida, se a gente conquistar muita coisa, né? Então, nada é nosso em caráter absoluto, tudo é empréstimo. E o tempo, a inteligência, os recursos, a influência, tudo deve servir ao bem comum. É para isso que Deus nos empresta, para que a gente possa usar em favor dos outros seres humanos, né? Então, Kardec mostra, através das instruções dos espíritos, que não existem no universo lugares definitivos reservados mecanicamente para a felicidade ou desgraça. Que coisa que nos alivia, que nos dá paz, né, que nos dá essa tranquilidade, entender que este não é um mundo onde a gente vem com a finalidade de apenas sofrer, né, sem motivo nenhum. As condições do local onde o espírito se encontra decorrem justamente do seu grau de aperfeiçoamento. Não existe, pessoal, almoço grátis, né? A gente não está aqui por acaso. Ai, mas como eu sofro. Ai, quanta dificuldade eu passo. Ai, quanta coisa acontece na minha vida, né? Que me faz passar, né, por todos esses perrengues. Com fulano, com beltrano, com mãe, com pai, com cônjuge, não é de graça. A gente está aqui porque a gente conquistou esta posição, né? Então, que a gente olhe para o lado e entenda que a nossa vida, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós buscamos. E a gente chega e encontra o que a gente plantou, muitas vezes numa vida prévia. Isto é de uma beleza, né, que nos faz entender o quanto Deus é justo. Essa justiça divina que a doutrina espírita nos coloca, né, através da questão das reencarnações e deste pagamento destes débitos que a gente tem, realmente nos faz levar a vida com mais leveza, né? Porque a gente olha e pensa, por que eu, que saí de casa hoje, só trabalhei, não fiz mal a ninguém, né? Passei por tanto perrengue, né? Tenho tanta dificuldade na minha vida. Não é de graça, né, pessoal? A gente está aqui porque a gente conquistou este lugar. Então, aquilo que a gente chama de céu e inferno, em linguagem humana, né, não pode ser reduzido à geografia. Então, a gente sabe que a verdadeira construção desse reino, de um mundo melhor, de felicidade, de alegria, sem dor, né, de benevolência, começa dentro de cada ser humano, né? Cada espírito que aqui habita. Então, quando a gente começa a buscar o verdadeiro reino, é sim, sempre pela caridade. Não é a máxima da doutrina que diz que fora da caridade não há salvação. E às vezes, pessoal, não é que vá doar, né, uma tonelada de roupa, uma tonelada de alimento. Um simples serviço bem feito, né, uma simples palavra colocada para alguém que sofre, já é caridade, né? Então, fora da caridade não há salvação, significa para nós que fora do amor ao próximo, né, expressado sob qualquer forma, não há salvação. Então, o desapego desse mundo material não significa um abandono irresponsável, mas com certeza é liberdade interior. Possuir sem ser possuído, perder sem desabar, servir sem exigir aplauso. E nessa caminhada, quem é nosso modelo? Jesus Cristo, né? É o nosso modelo maior. Então, o reino de Jesus não é deste mundo, mas vai precisar começar neste mundo, especialmente dentro de nós. O reino que Jesus anuncia vai começar quando a gente cala essa revolta pelas coisas que nos acontecem, né? E confia na justiça divina. Quando a gente troca o egoísmo pela solidariedade, a gente está construindo esse reino melhor, esse reino dentro de nós, né? Quando a gente usa a dor para amadurecer e não para endurecer. Com certeza vocês conhecem pessoas que sofrem, né, principalmente com doença. Eu tenho esse viés, né, de conhecer muitas pessoas que sofrem com doenças. E cada lar que eu entro, eu observo a diferença do trato das situações. Pessoas que endurecem, se revoltam,
tratam quem chega muitas vezes como se fossem os culpados, né, da situação que a pessoa vive, e outras que levam toda a carga de dor, de sofrimento, né, e de enfermidade com leveza. Eu confio, eu faço o que eu posso, eu sei que passo por isso porque preciso, e desta dor vou tirar aprendizado. Então, quando a gente entende que a Terra é apenas um dos caminhos e não o destino final, realmente tudo o que nos acontece é vivido com muito mais leveza. Então, quando a gente para pensar sobre todos esses ensinamentos do Evangelho, sobre o que o Cristo quis nos trazer, né, com essa máxima que o reino dele não é deste mundo, a gente precisa se perguntar, né, pessoal? A gente está vivendo apenas para o que passa ou realmente a gente está construindo dentro de nós o que permanece? Será que a gente está vivendo todos os dias só para o que a gente pode segurar? Só para o que é material? Ou a gente realmente está compreendendo que o nosso mundo, né, verdadeiro é o espiritual? Será que a gente entende, com tudo que a gente estuda e a gente lê na doutrina espírita, que a gente não está aqui para se agarrar nas coisas, que a gente está aqui para melhorar, para evoluir, para crescer em direção a esse mundo espiritual, em direção à divindade? Então, quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo, ele não nos afasta da vida, ele nos chama para a vida verdadeira. Ele está nos lembrando que a dor passa, que as lágrimas secam, que as provas terminam, mas que o Espírito segue, vive, aprende, né? E continua. Tudo que hoje nos fere, nos limita ou nos entristece, passa, pertence ao instante. Mas aquilo que cultivamos na alma pertence à eternidade. Porque afinal, então, pessoal, para levar para casa uma última mensagem, né? É a alma que se cansa, é a alma que chora, é a alma que muitas vezes sorri por fora, mas por dentro carrega lutas que ninguém vê. E o quanto é importante a gente ser gentil com as pessoas, né? Muitas vezes a gente encontra no trabalho, né? Ou aquele familiar que está um pouco mais afastado, que chega para nós com aquela carinha, né, carrancuda, e a gente olha e diz, lá vem fulano, lá vem Beltrano. E a gente não entende que muitas vezes aquela pessoa está carregando uma dor que eu não consigo dimensionar, porque eu não passei por aquilo ali, eu não passo por aquilo, né? Então, quantas vezes a vida nos fere, quantas vezes a gente pergunta a Deus o porquê de certas dores, quantas vezes o coração esmagado pelas provas quase perde a coragem de continuar. E amanhã tem de novo, né? Amanhã eu tenho que acordar e enfrentar tudo de novo. Mas é justamente nessas horas que vem o Cristo e nos fala, né? Nos fala suave ao nosso espírito e nos lembra, meu reino não é deste mundo. Como quem diz, filho, não te desesperes tanto pelo que passa. Não te consumas tanto pelo que se perde. Não te prendas tanto ao que a traça rói, ao que o tempo destrói, ao que a morte leva. Tu não foste criado para ficar no chão. Levanta, tu foste criado para a eternidade. Esta é a mensagem de Cristo quando ele nos diz que o seu reino não é deste mundo. Uma boa noite, pessoal. Espero que a gente se encontre mais vezes. Bom retorno a todos a casa. Obrigado, Clarissa, pela reflexão da noite. Agradeço também a Casa do Caminho. E, pessoal, nós vamos partir para a segunda parte da noite, onde nós vamos, então, passar para o passe coletivo.
Vou convidar os trabalhadores da casa para se posicionarem para proferir o passe. Pedir também para o nosso amigo reduzir as luzes da casa. Então, pessoal, convido uma vez mais para nós fecharmos os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus. Como eu já disse, durante esta oração será dado o passe coletivo. Então peço que cada um permaneça sentado de olhos fechados, em silêncio, apenas com o coração aberto para receber. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelas palavras que ouvimos, pelo que a gente entendeu agora e pelo que só vamos entender mais adiante. Porque tem semente que demora um pouco para brotar, mas brota. Nós ouvimos hoje que o reino de Jesus não é deste mundo. E saímos sabendo um pouco mais que o nosso verdadeiro tesouro não está naquilo que a gente junta, mas naquilo que a gente se torna. Que esta vida é a escola e o teu reino é a nossa casa. Agora, Pai, neste momento de passe coletivo, nós pedimos que os bons espíritos se aproximem de cada pessoa que está aqui. Que essa energia de amor toque o corpo cansado, acalme o pensamento preocupado e console o coração de cada um do jeito que cada um precisa. Nós não sabemos o que cada irmão trouxe aqui dentro desta noite, mas tu sabes. Então dá a cada um a tua medida certa. Que quem chegou pesado saia mais leve. Que quem chegou triste saia com esperança. Que quem chegou bem saia melhor, para dividir esse bem com alguém. Obrigado, Pai, pelos amigos espirituais que trabalharam conosco esta noite. Abençoa o caminho de volta de cada um. Abençoa as famílias que esperam em casa e faz com que a paz que sentimos aqui vá junto conosco. Assim seja. Obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos, retornem aos seus lares com muita paz. Boa noite.